Hum. Vem cá, deita aqui. Não, mano, a tua é desse lado. Ó, o bacon tá aqui, ó. Tá aqui o gordo, o espeto. Meu petinho. Ai. Pronto. Vem pra cá, mano. Deita aqui. Deita um de cada lado do meu colo. Eu tenho a mesinha. E aqui eu começo a trabalhar o da aula. Bora lá, então, pessoal. Vou compartilhar minha tela. Não é uma aula difícil, tá? Por ser materiais de construção, a gente não entra ainda muito na ênfase da parte do dimensionamento, tá? Vocês vão ter uma disciplina exclusiva para isso. Então, a aula de hoje ela é mais ou menos uma introdução. Deixa eu só. Ela vai ser mais uma introdução ao tema do que quando der esse barulhinho, vocês aceitem os coleguinhas de vocês, tá? Vai aparecer. Esse só dá um okzinho ali. Não tem que parar a apresentação toda vez para isso. Bora lá. Então, nessa aula, tá? Ela tem esse caráter mais teórico, para a gente entender mais sobre o material, mas eu não entrei na ênfase da parte de cálculos, dimensionamentos, o que é importante, mas eu trouxe os conceitos, né, de tensão, deformação, para já vocês começarem a se familiarizar um pouquinho com esse tipo de análise em função de dimensionamento em estruturas de madeira, tá? Então, na construção civil, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, né? Na construção civil, a gente tem temporariamente ela sendo aplicada ou de forma definitiva. Temporariamente, ela está atrelada ao uso de formas, né? Deixa eu ver, além de formas que a gente pode usar ela como escoras, né? E, de forma definitiva, ela é aplicada, então, dentro da construção, né? Seja ela como um telhado, um piso, uma parede, né? Vigas, ela pode ter essas funções. A gente tem peças com pouco ou nenhum processamento, até peças com vários graus de beneficiamento, né? Então, eu posso trabalhar com a minha madeira da forma mais crua possível, né? Até vários processos de beneficiamento para que se torne um produto de maior riqueza de detalhes, né? A madeira serrada e beneficiada, eu posso ter lâminas, painéis de madeira tratada com produtos preservativos, né, para evitar a degradação rápida da madeira. A gente sabe que a madeira ela tem um problema muito grande com umidade, com água, né? Eu tenho aqui alguns exemplos sendo aplicados, né? Ele como formas, né, que é uma das formas mais cruas da madeira que a gente utiliza, ela não precisa de grandes beneficiamentos para ser utilizada. Painéis, portas, né? Detalhes, hoje está muito em alta, detalhes. Só um minutinho. Ai, eu abri a porta aqui para ver se melhora. Ai, que a menina que limpa aqui em casa ontem, ela colocou muito incenso. Eu gosto de incenso, mas muito me deixou bem atacada ontem. Pisos, rodapés, estruturas, né? Eu posso ter toda uma estrutura sendo. Olha, gente, começou a abrir o sol aqui em Canoas. Não sei se para vocês já abriu, mas que felicidade. Razões para empregar madeira na construção civil, tá? Ela tem uma ótima relação entre densidade e rigidez.
E entre resistência e rigidez, tá? Possibilidade de renovação, baixo consumo energético na sua produção, ela tem uma resistência a choques e cargas dinâmicas muito boas, tá? Podendo até ser comparado ao concreto armado em algumas situações, dependendo, né, da forma correta que a madeira for aplicada. Tem fácil trabalhabilidade, boas características acústicas e serve como um bom isolamento térmico, né? Apresenta diversos padrões de qualidades e estéticas, né? A possibilidade de renovação é uma das ideias errôneas em relação à madeira que está associada a uma devastação florestal, né? Aparentemente, seu emprego pode parecer uma ameaça ecológica, só que não, né? Se feita com bases técnicas, garante uma ação contínua das reservas, profissionais habilitados e promove-se uma respectiva reposição ao meio ambiente. Tanto que isso é válido que nos Estados Unidos a grande 90% das construções mais residenciais deles são com madeiras, né? Com o estilo steel frame deles lá. Então, por que nós não temos essa conduta? Porque a gente ainda não tem. Quando se tem a madeira disponível, o pessoal acabou, né, devastando excessivamente. Mas hoje nós estamos trabalhando com essas possibilidades de renovação, né? Empresas sérias conseguem fazer essa renovação. Tanto que a madeira de reflorestamento, eucalipto e pinos, né? A gente vê hoje fazendas que se transformaram em plantações, né? Dessas árvores. Então, existe essa possibilidade de renovação, desde que se tenha um cuidado certo do que está fazendo. Tem que ter um estudo, né? Tem que ter um engenheiro ambiental ali organizando e controlando todas essas ações que vão sendo tomadas. E eu preciso ter um plano a médio e longo prazo, de como que vai funcionar essa renovação da madeira, né? Então, para vocês terem noção, o uso da madeira de reforçamento ela foi desenvolvido para o suprimento de várias necessidades, e o Brasil optou na década de 60 pelos gêneros pinos e eucaliptos, tá? São madeiras de ciclo curto, que representam um real compromisso com o meio ambiente. Entretanto, sua durabilidade natural ela varia de baixa a moderada para as aplicações na construção civil. A madeira do eucalipto, tá? Tratada, ela tem sido utilizada há décadas nas indústrias como postes, moirões, dormentes, escoras, né? Também sendo utilizada. A Pinus, ela tem sido utilizada como vigas laminadas, né, e coladas, fundações, alicerces, pontas, barreiras de sons, para silos. Então, elas têm uma aplicação bastante ampla dentro da construção civil. Como que eu garanto que ela vai ser resistente, né? Tratando essa madeira, né? Utilizando produtos químicos que vão impedir a ação de agentes bacterianos, agentes fúngicos penetrando dentro dessa madeira. Então, o baixo consumo energético na produção está atrelado ao uso da madeira na construção civil, fala que como muitos materiais, como aço e cimento, eles envolvem processos altamente poluentes com consumo energético, né? Para a produção, lembra a produção do cimento, produção do aço também, tudo vai gerar muito CO2 para a atmosfera, né? E além da extração da matéria-prima que jamais será reposta, né? A gente não consegue repor as jazidas de calcário, de argila, né? De areia. Então a gente vai chegar num momento que a gente vai ter um esgotamento diferente da construção realizada por madeiras, né? Que tem a possibilidade de renovação e tem um baixo consumo de energia na hora da sua preparação, né? Não gera tanto.
Então, para a gente ter uma noção sobre densidade e resistência, tá? E a relação superior ao concreto armado, tá? Então, uma madeira com uma umidade de 12%, ela tem uma densidade de 0,6 gramas por centímetro cúbico e ela vai resistir mais ou menos uns 50 MPa. O concreto, 2,4 gramas por centímetro cúbico, né? Resiste 20 MPa. Uma resistência característica, tá? E o aço, 7,8 gramas por centímetro cúbico, 250 MPa, que seria o Ca25. E daí vocês vejam a relação de densidade e resistência para a madeira 83, para o aço, para o concreto 8, para o aço 32, né? Então, quanto menor for a minha densidade, maior vai ser a minha resistência. Por isso que o concreto ele tem uma densidade e o aço bastante altas, que vão corroborar para ter uma resistência menor na relação densidade e resistência, tá? Aspectos estéticos. Ele tem um aspecto visual e decorativo, viabiliza a definição de formas e dimensões, limitada na geometria de toras, equipamentos nas operações, e os equipamentos e mão de obra não qualificada, não comprometem o desenvolvimento, né, no visual da peça, até porque a gente vem nessa pegada muito alta agora de como é que chamam? Me fugiu a palavra agora, como é que é? Madeira nas casas, nessa parte de decoração mais rústico, assim, né? Sarrafiada. Isso, eu não estava lembrando bem certinho a palavra. Então, tá com essa pegada mais rústica. Então, não se quer mais aquela peça extremamente igual a outra, né? Até por causa da questão dos nós que são feitos na madeira. Tudo isso vai trazer um aspecto individualizado para aquela peça, né? Então, isso também é super bacana. O que corrobora aqui com a questão de não ter a necessidade de uma mão de obra tão qualificada. Digamos assim, fiz uma coisa que errada, fiz torta, mas o torto é bonito, né? A gente trabalha mais nisso na questão da madeira. Agora, falando de durabilidade, tá? Isso é importante. Ao contrário... Ei. Gente, vocês me deem um minutinho que chegou o correio. Eu vou ter que pegar ali. Um minutinho. A Shopee. Agora a gente troca o barulho lindo, maravilhoso dos passarinhos para os meus cachorros latindo para tudo que passa na rua. Bora lá. Entrega da Shopee? Hã? Essas entregas da Shopee? É uma entrega da Shopee. É uma entrega da Shopee. Eu tava meio perdida, achei que ia demorar pra ser entregue. Coisa boa que foi entregue hoje. Mas pior que terminando a aula, eu ainda tenho que ir no centro
Eu tenho que buscar um medicamento que eu mandei fazer. Deixa eu ver se já entrou esse participante aqui. Entrou? Tá. E daí ontem eu passei por uma loja e falei, ai, eu vou passar aqui amanhã. Uma loja de coisas de casa. Ai, ai. Tá, vamos lá. Então, a gente acha, né, que a madeira ela não tem uma boa durabilidade. Muito pelo contrário, tá? Dependendo da forma que eu tratar ela, eu posso ter uma durabilidade muito alta, né? Não diria infinita, porque nada é infinito, mas uma durabilidade às vezes até superior ao de outros métodos construtivos, tá? Então, como que eu vou trazer essa durabilidade, né? Eu preciso respeitar as limitações do material e especificar adequadamente a espécie de cada uso. Isso é muito importante, pessoal, porque o tipo da madeira vai influenciar muito na questão da durabilidade, tá? Afastar a madeira do solo, né? Se eu tiver na construção, que é uma fonte de umidade. Retirar restos de madeira que possam servir de alimentos para pragas que não estejam tratadas. Não existe uma madeira ruim, tá? Às vezes a gente fala assim, eu vejo muito, às vezes até com o Lucas, né? O Lucas trabalha muito forte na construção civil e eu vejo às vezes ele e o Adriano, que está passando um tempo aqui em casa, falando sobre madeira e tal. Ah, essa não, essa é ruim. Não existe madeira ruim. Eu já falei para eles. Existe a especificação e o uso para cada tipo de madeira, dependendo da sua espécie, tá? E para vocês terem noção, tá? Uma edificação em alvenaria, 30% dela é madeira. Claro que a gente sabe agora que a questão do uso, por exemplo, do forro, que antes a gente usava um forro de madeira, hoje a gente vai usar uma laje, ou vai usar aquele forrinho PVC, né? Isso tem mudado muito, mas tu vai acabar usando 30% em madeira, seja ela para produção de formas, escoramento, algum detalhe do telhado. Em algum momento você vai usar ela. Então a gente precisa entender como que funciona, tá? Então, o uso da madeira. A madeira na edificação ela é usada em diferentes etapas. Pode ser desde a fundação até o acabamento, tá? Eu posso usá-la como um tapume, gabarito de locação, instalações provisórias, formas, pilares, vigas, cobertura, parede, telha, divisória, esquadria, né, fixação, contramarco, marco, batente, para piso e para forro. Alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Alguns pontos negativos, então, da madeira, né? Ela tem essa característica, né, de possuir alguns pontos negativos, como qualquer material, assim como concreto armado também tem seus pontos negativos, né? A degradação e surgimento de tensões internas em função da alteração da umidade do material, né? Então, o material, ele sai lá da fábrica, digamos, que produziu lá um pilar, né? Para resistir 30 MPa. Mas ele não foi aplicado de forma correta, ele teve sua aplicação não foi feito nenhum tratamento nela, entrou umidade, vai diminuir essa resistência, vai cair para 15, e daí era para ter um superior, não tem, aí tu vai começar a ter problemas. A anisotropia é a constituição fibrosa, tá? É em função da constituição orientada. A gente tem propriedades diferentes com três direções relativas à fibra, tá? Que ela pode ser paralela, tangencial, perpendicular. A direção da fibra, ela é determinante para as tensões, para a resistência de tensões. Eu não vou entrar muito nisso, só dar uma pincelada para vocês, porque vocês vão ver tudo isso depois, tá? Mas a direção da fibra, os anéis de crescimento, porque daí quando a gente pega, né? Eu acho que eu tinha colocado uma aqui. Eu vou falar dos anéis de crescimento um pouquinho mais para frente. Eu vou falar mais para frente.
Deterioração, predadores, ambientes que favorecem o desenvolvimento de animais, cupins, vegetais, fungos, vai diminuir a minha resistência. Limitação quanto à dimensão das peças, a seção transversal ela pode ser limitada, né? Ela tem um tamanho limite. Como é que eu vou minimizar esses problemas, então? Secagem artificial, tratamento de preservação, madeira colada, laminada, compensada, transformada, aumentam essas minhas resistências também, tá? Então, eu tenho a origem... Já foi lá latir, né? Agora você vem aqui de novo. Eu tenho a germinação interna, que é as endógenas, é a maior facilidade, tem a maior facilidade de manuseio, tá? Ela tem um crescimento de seção transversal do caule de dentro para fora. Palmeira, bambu, ela tem um pouco aproveitamento para a construção civil. A germinação externa, que são as exógenas, que tem a maior resistência, elas que vão trazer o desenvolvimento da seção transversal do caule de fora para dentro, os anéis de crescimento, que eu vou falar logo na sequência. Tem um grande grupo de madeiras aproveitáveis na construção civil. Peroba, angelim, cedro, cumaru, né? Então, o que é essas espécies, né, de germinação externas, as exógenas? Tenho as coníferas ou as resinosas, né? Seu próprio nome já diz. Ela tem um lenho de madeira branda mais mole, 35% das espécies não possuem frutos. Pinheiros e pinos. As folhosas, que são as madeiras de lei, que são as madeiras, né, dentro da construção civil. Quem trabalha na construção civil sabe e pode me dar exemplos, né, de valores de preço, que elas são mais caras, né? 65% das espécies conhecidas, nós temos 1.500 espécies úteis. Sucupira, ipê, jatobá, pau-brasil, eucalipto, enfim, vários. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Que trazem o seu aspecto visual, tá? Então, angelim de pedra, cambará, cedrinho é bastante usado, né? Eucalipto, pinos. Eu acho a pinos muito bonita, assim. Eu acho que ela tem um desenho muito bonito. E como que eu sei dessa questão do crescimento da árvore, né? Dos anéis de crescimento. Então, o caule, né? O tronco da nossa árvore, ela vai crescendo. E ela vai tendo ciclos de crescimento, né? E esses ciclos de crescimento, eles vão sendo demarcados ao longo de todo o comprimento do caule, né? Se eu tirar qualquer seção transversal do meu caule, eu vou enxergar que eu tenho a casca, eu tenho o albumo, o seme, a medula, que é seria a coluna vertebral da árvore, né? E eu vou tendo também enxergando todos esses anéis de crescimento, desde a medula, que é a presença do material, né? Desde o seu ponto de crescimento, e eu vou tendo a cada anel de crescimento, eu vou sabendo quantos anos levou aquela árvore para crescer e obter esse diâmetro, tá? Então, o que eu consigo identificar? Olhando... Não sei se... essa fotinha está melhor... Não, tá. O que eu consigo identificar? Eu tenho o alburno, tá? Ele tem uma cor mais clara, ele tem uma resistência menor que o cerne. O cerne já é o mais do meio da minha árvore, tá? Ele vai ter uma cor mais escura porque ele já tem células mortas, tá? Então, aqui ele já cresceu e aqui eu estou na minha fase de crescimento dos meus anéis. E é quando as células já estão mortas, né? É que eu vou obter uma resistência, a durabilidade e a densidade desse meu material. A casca, ela é só uma proteção, ela é renovável, né? Eu tenho o câmbio também, que é o primeiro anelzinho aqui, que é o tecido vivo entre a casca
e o lenho que gera os anéis de crescimento. Sempre ele está mais externo da medula, tá? Acho que essa fotinho ajuda melhor, ó. Então, eu tenho aqui a casca, eu tenho aqui o câmbio, que é a parte mais viva que vai fazendo, e os anéis de crescimento. E daí, dependendo da quantidade de anéis, tu consegue saber quantos anos tem aquela árvore, tem aquela madeira. E isso vai impactar diretamente na resistência à compressão ou à tração dessa peça que tu for utilizar. Depois tu vai transformar ela numa peça, pode ser um pilar, uma viga, enfim. E a direção das fibras que você corta é muito importante. Se você vai cortar na longitudinal, se tu vai cortar, né? Ah, eu quero fazer uma viga quadrada. Tá, daí qual ponto tu vai pegar para te saber que tu pode ter alguns pontos que não tem a mesma resistência, né? Ah, que não tem a mesma resistência do meio. Então, eu tenho que levar isso lá, quando eu for dimensionar, vai ter coeficientes para que eu possa correlacionar com isso, tá? Então, aqui eu tenho, ó, a medula e ter todos os meus anéis de crescimento. E o câmbio, que é aquele que vai fazer aumentar. Por isso que elas vão ganhando, né, força e vão ganhando tronco ao longo dos anos. Quando eu vou produzir ela, eu pego, né, eu retiro ela daqui, eu vou produzir, eu vou ter corte ou derrubada da árvore, tá? A época mais oportuna é no inverno, aqui no Brasil. Daí eu tenho que ter uma secagem lenta, sem rachar ou fendilhar, porque senão ela vai ficar, né, torta, ela vai empenar. Ausência da seiva elaborada, que é um fato não atrativo para insetos, né? Então, se eu tiver ainda a seiva, vai chamar, né? Vai ter ali o liquidozinho precioso deles, vai chamar. O período ele não influi na resistência, mas ele influi na durabilidade. Ela vai ter a resistência. Vocês veem aqui, ó, os anéis, ó. Tá vendo aqui nessa tábua, ó? Os anéisinhos de crescimento, ó. Então, dependendo do tipo do corte, eu tenho que ter um cuidado nisso para garantir esses anéis, ó. Aqui eu tenho mais um. Para, bacon. Calabresa! Vou ter que encerrar ela, senão não vai parar. A toragem é a retirada dos galhos, cortes em toras de 5 a 6 metros para facilitar o transporte, descascadas, o falquejo, que é deixar as seções mais ou menos retangulares, né? O corte das costaneiras, e impede o tombamento no transporte e economia de espaço. O desdobro é a parte final da transformação da peça da madeira, tá? Então, eu posso ter ela de duas maneiras. Peças inteiras de lado a lado do tronco, ou radial, que corta o tronco na direção do diâmetro, evitando a medula, né? Que é a peça de menor qualidade para a construção civil, né? Que é a parte mais molinha dela. E também a questão da secagem para evitar, né, menor rachadura e empenamento. Então, aqui, pode falar. Só uma pergunta. Tu falou ali antes que tem essa secagem lenta e tal, né? Do corte até eu poder usar ela na construção, é quanto tempo mais ou menos? Depende da espécie, tá? Depende da espécie e do local que ela está sendo alocada, assim. Por isso que eu não coloquei um tempo específico, mas acredito eu que acho que no mínimo de 3 a 6 meses para começar a ter uma secagem melhor, né? Então depende muito do local que ela está sendo secada e do tipo da espécie. Espécies secam mais rápido que outras. Aqui eu tenho, ó, o desdobro. Meu Deus, hoje eu estou enrolando a língua hoje para falar. Com cortes paralelos, né? Então eu vou ter a minha madeira mais decorativa, com essa grande variação em função dos anéis de crescimento.
o desdobro radial, que eu tenho um primeiro corte no meio e depois eu tenho um segundo corte e eu retiro, né, a medula e eu vou ter ela com linha na longitudinal mais lineares, né? Quando eu tenho ela assim, né, do corte paralelo, eu posso ter grande problema de secagem, por ter muito anéis expostos aqui. Eu posso ter um empeno se eu não cuidar, tá? Assim eu consigo evitar um pouco a serragem, porque eu estou retirando primeiro, eu estou retirando a medula, né? Eu estou tendo essas linhas mais paralelas ao longo da viga, elas tendem a me facilitar. Aqui eu tenho uma tendência de ter um empetamento na hora da secagem por causa do formato do anel, tá? Tende a me trazer um empeno. E também uma coisa que é importante é a altura que eu vou tirar as minhas vigas, por exemplo, né? Minha madeira, né? Se ela está mais embaixo do caule, se ela está mais em cima do caule. Isso também é um fator de influência. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. E vejam, né, a proporção desse caule aqui perto de uma pessoa, né? Eles carregam, eles trazem para cá. E daí aqui eu tenho a produção, então, ilustrada. Que eu acho que é legalzinho, assim. Eu tenho o manejo florestal, que ela vai passar pela serraria, né? Vai ter ele passar pelo seu processo. Ela vai ter um processo primário de tratamento, né? E ela pode ser já utilizada como madeira serrada, né? Um compensador e laminado, ou ela pode ter um segundo processamento, né? Que ela é beneficiada com diversos produtos e ela vai se tornando, então, aqui no caso, madeiras para fazer fechamento de. Ai, me fugiu o nome, gente. Hoje não estou. Cercados, ou fazer mesas, janelas, tá? Ou eu posso vir com ela já extraída e ela já ser aplicada na construção civil, tá? Então, 50% da madeira aplicada na construção, ela vem desse tratamento, ela passa pela serraria e ela é tratada. Ela tem um primeiro, né, primeiro tratamento de corte, né, de plana, para depois ela vir para um segundo tratamento mais químico para ser durável. Se eu for retirá-la da floresta, né, já direto com galhos, madeiras, eu vou aproveitar ela também na construção, seja como carvão para abastecer siderúrgica, seja como combustível, seja como a produção de pallets, né? Seja ela até como escoras também, eu posso utilizar. O aparelhamento, tá? Ele é um beneficiamento da peça para deixar uma padronização de medidas, né? Para deixar ela mais plana possível para sua utilização na construção civil. Então, aqui tem alguns tipos de aplicações da madeira, tá? Ripa, sarrafo, caibro, terça, viga, guia, coluna, forro, assoalho, tábua, rodapé, espelho, parquet, e mais ou menos as dimensões mais usuais, tá? E eu posso ter outras classificações e dimensões que tu encontra no mercado, tá? Então, as propriedades da madeira, ela tem diversos tipos, tá? E um uso específico para cada aplicação. Então, eu preciso ter a escolha acertada, conhecer as propriedades físicas e as resistências às solicitações. Como é que eu consigo isso? Através de ensaios, né? Tendo resultados médios. A gente vai considerar fatores naturais e tecnológicos. Os naturais são a espécie da madeira, a massa específica, a localização do lenho, a presença de defeitos, qual é a umidade dela, tecnológicos, como que foi feita a forma dela, a dimensão, a velocidade de carregamento. Então, eu vou fazer ensaios para conseguir classificar elas. A partir disso, eu vou ter características físicas que vão permitir a escolha do meu material e
a melhor aplicação para cada projeto, tá? Então, propriedades físicas, o que eu preciso saber? Qual é a umidade da madeira, densidade, condutividade elétrica, térmica, sonora e resistência ao fogo, tá? Propriedades mecânicas, como que ela funciona com resistência à compressão, resistência à tração e flexão simples, tá? A água de impregnação é uma água localizada no interior das paredes celulares da minha madeira, né? E ela provoca uma alteração de volume. A água livre, ela preenche os vasos capilares e ela não provoca alteração de produto. Então, quando a madeira perde a água livre por evaporação, possui somente a água de impregnação. Isso não diz que a madeira atingiu o ponto de saturação ao ar, porque a água de impregnação ela está num nível celular. Você não vai conseguir secar essa madeira a um nível que ela não vai mais existir, né? Então, não acontece isso. A água livre é aquela água que está ali nos poros capilares, né? Nos vasinhos capilares, e essa tu consegue perder ela com a secagem, tá? Então, a evaporação da água livre, ela ocorre rapidamente até ser atingido o ponto de saturação. Em geral, corresponde entre 20% a 30% da umidade. A norma 7190 de 1997, ela está em revisão, tá? Então, provavelmente, a gente vai, em breve, ter alguma atualização dela quanto a isso. Quanto ela está em revisão, ela ainda é regente, ela ainda vale, tá? Mas só lembrando vocês que ela está em revisão, provavelmente vai sair uma versão ainda esse ano ou mais tardar ano que vem. Ela adota uma referência de 25%, tá? Do ponto de saturação. Então, essa saída dessa água livre, ela não interfere na estabilidade dimensional e nem na resistência e na elasticidade. Ela vai me trazer sobre durabilidade, tá? Então, a norma, ela classifica, tá, em 4 classes em função da umidade relativa ao ambiente, tá? Menor que 65%, de 65 a 75, 75 a 85, e a umidade de equilíbrio da madeira, tá? Em função da umidade relativa do ambiente. Então, eu consigo ter algumas correlações se eu vou quanto tempo, mais ou menos, eu consigo estimar a perda dessa água livre. A secagem é o processo de evaporação, tá, dessa água de impregnação. A gente tem a tendência de tentar tirar. Nunca vai tirar 100%, tá? Porque nesse nível celular ela é bastante difícil de tirar ela até a última gotinha ali, ela vai conter, sempre vai estar presente. Alguns aspectos favoráveis da secagem da madeira é que reduz a movimentação dimensional, permitindo que as peças cujo desempenho nas condições de uso será potencialmente mais adequado, né? Então, e também permite, quando ela está mais seca, a penetração de tintas, vernizes e produtos, né, antifúngicos para deixar a madeira mais durável. Com isso, ela vai reduzir a probabilidade de ataques, né, e o aumento dos valores correspondente à resistência. Isso é meio óbvio. Conforme eu vou tendo o aumento vou tendo a menor diminuição da água, vai me aumentar a resistência, né? É meio correlacionado. Então, aqui eu coloquei para vocês que ela está em revisão, tá? Eu coloquei ela bonitinho aqui. E no anexo B, ela determina os procedimentos e dimensões de corpos de prova a serem utilizados em testes de caracterização. Então, eu trouxe para vocês que eu acho que é bem interessante a gente ver mais ou menos como que é feito esses ensaios, já que a gente não consegue fazer esses ensaios no laboratório, pelo menos a gente possa ter o conhecimento. Como que eu determino a umidade pelo método de secagem em estufa, tá? Eu vou pegar amostras de seções de 2x3 e o comprimento de direção das fibras de 5. Então, eu vou ter um cubinho ali, tá? Quase um cubinho, né? O ensaio. Pesar inicialmente os corpos de prova, que vai ser minha massa inicial. Em seguida, colocar em estufa a 100, mais ou menos 2 graus,
até constante de massa, aproximadamente 48 horas. O que é constante de massa? É você deixar ali 6 horas e pesar, 12 horas e pesar, 24 horas e pesar, 48 horas e pesar, até que você vê que não tem mais diferença de peso. Se perdeu toda essa água para, né, dentro da estufa ali, se perdeu todo esse, se evaporou. Então, o teor de umidade, ele é em porcentagem e ele representa a relação entre a quantidade de água contida na madeira e a massa da madeira seca, tá? E daí eu consigo ter a umidade relativa daquela madeira, vezes 100 para estar em porcentagem. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, dos taquinhos, né? Tem que ser numerados, né? Para a gente não perder a referência de qual que a gente está. A gente pesa numa balança sensível, calibrada, coloca eles na estufa, né, até constante de massa, e aqui a gente coloca num... Meu Deus, como é que é o nome disso aqui? É alguma coisa volumétrico, tá? Que tu coloca aqui uma retirada do ar e ele fica inerte, ele não vai receber umidade, tá? Tu retira todo ele. Na verdade, aqui tá faltando uma válvula, do jeito que ele tá perdendo umidade, sim. Algumas propriedades físicas, tá? A madeira verde tem uma umidade acima de 30%, semi-seca 23%, comercialmente seca 18 e 23%, madeira seca ao ar de 13 a 18%, madeira dessecada de 0 a 13% e madeira seca de 0, né? A umidade ela vem para 0 se eu usar uma estufa. E daí o que é importante? Por que esse ensaio é importante? Porque daí tu consegue saber a umidade que está a tua madeira. Talvez ela precise secar mais, precise secar, já está no ponto de uso. Outra característica que eu também tenho que saber é a densidade, né? A densidade é massa sobre volume. Então, a densidade real é a relação da massa da madeira e o volume realizado ocupado por ela, né? A gente desconta os vazios ocupados pela água e pelo ar. E a densidade básica é a relação da madeira seca e seu volume saturado, né? Então, vou mostrar para vocês logo na sequência como que a gente vai fazendo. A densidade aparente é a relação da massa da madeira e o volume para uma dada umidade dos corpos de prova, tá? Então, a norma fala numa umidade de 12%. É uma umidade difícil de obter exatamente, tá? A gente vai fazer uma correção necessária para tentar chegar o mais perto dessa densidade ali, essa umidade de 12%, para ter essa densidade aparente. A gente pode correlacionar diversos tipos de madeira de acordo com essa propriedade diretamente proporcional à compacidade das fibras, tá? Então, a densidade ela vai variar com a umidade. Então, eu preciso fazer o meu ensaio de umidade para fazer o meu ensaio de densidade, tá? Então, normalmente, quanto maior a massa específica, maior a resistência mecânica e maior a durabilidade. No caso de estrutura, seu peso próprio é estimado a partir da densidade de cada espécie, tá? Então, aqui, por exemplo, as coníferas, elas vão ter 3 classes de resistência, tá? E elas vão ter densidades diferentes. Folhosas têm 4 classes de resistência e também densidades diferentes. Então, eu preciso correlacionar depois com a minha resistência e a minha densidade, como que eu quero colocar isso lá no meu dimensionamento. Então, lá quando eu for calcular, eu vou precisar da resistência, a compressão, a resistência à tração e a densidade para entrar nos parâmetros de cálculo, tá? A variação dimensional, ela é uma variação em função em função do volume, né? Uma variação volumétrica. E ela está correlacionada ao inchamento ou à retração, né? Se ela reagir com a umidade relativa do ar, ela pode ter o inchamento, que ela absorveu água, ou a retração, que ela tá tão seco
que ela se retrai, ela se encolhe, né? E isso eu posso causar fissuras nos meus anéis de crescimento, e a minha peça ela pode ter um pouquinho de problema no meu estrutural. Ou ela pode ter um inchamento e a retração interno também, daquela água impregnada que eu não consegui retirar, né? Um dia muito quente, um dia muito frio, um dia muito úmido, isso pode também me trazer problemas na hora da minha construção. Então, ela pode ser caracterizada pela retração ou pelo inchamento, e vão se manifestar em níveis de umidade diferentes ao ponto da saturação, tá? Então, ela está relacionada com a presença da água interior da madeira, né, que eu falei para vocês, da água impregnada, e já que sua diminuição ou aumento provoca um afastamento das cadeias celulosas e das microfibras, ocasionando essa retração e inchamento, e isso vai estar correlacionado à minha resistência à tração ou à minha resistência a compressão. Então, por que a gente precisa medir, tá? Essa retrabilidade ou essa retração que ocorre, porque se a retração ela estiver na longitudinal, tá? Ela pode ser até desprezível, ela não vai ser algo muito impactante para a minha estrutura, né? Então, eu vejo que a longitudinal vai de 0,1 a 0,9%. Agora, a radial, que é em função do raio, né, dos anéis, vai de 2 a 11. A tangencial, que é essa aqui, né, a tangente ao sentido das minhas fibras, vai de 3 a 15. E a volumétrica, né, que daí ela é toda, ela vai de 6 a 27, né? Então eu preciso ter um cuidado. Então já tem vários estudos que falam das porcentagens de retração de algumas espécies de madeira, né? Eu lembro muito que o meu padrasto, lá na casa da minha mãe, ele fez uma área na frente, assim, minha mãe reclamava muito que pegava muito sol no verão e aquela coisa toda. E meu pai, meu pai, eu chamo ele de pai hoje, já não tem mais meu pai, ele é meu paizinho também. Ele construiu um telhado, assim, né? Uma abinha para frente ali para não pegar tanta insolação e minha mãe poder sentar ali de tarde, tomar um mate, aquela função toda. E eu lembro que ele usou usou pinos, eu acho, foi pinos que ele usou. Não me lembro bem a certa a espécie. Eu sei que ele usou e ela estava muito verde, tinha muita umidade. E depois que ele construiu, né, ele não tem a maior experiência do mundo, ele construiu e retraiu, e daí se soltou em alguns pontos, né, dos encaixes ali, retraiu a peça. Daí, na época, eu lembro que eu falei, mas daí você sabe como é que é, né? Engenheiro de casa não é santo, não faz milagre. Então, eu preciso entender o tipo da espécie, e eu já tenho ensaios que vão me dizer a retração tangencial e a retração radial, e eu tenho uma relação entre a tangencial e a radial. Quanto menor for essa relação, maior é a estabilidade dimensional, né? Então, quanto menor for esse valorzinho aqui, ó, esse eucalipto aqui, ele tem muito mais instabilidade dimensional do que, por exemplo, o cedro, que tem 1,3, né? Ou a sucupira, que tem 1,2. Então, tem bastante estudos já sobre isso, tá? Defeitos no processo de secagem, encanoamento ou o arqueamento, que é um dos mais comuns aqui, que a gente chama de empenamento. Encurvamento, torcimento, né? Quando bem seca, tá? A minha madeira, ela pode ter um excelente isolamento elétrico. Quando úmida, ela é condutora, tá? E daí vai variar de acordo com a espécie. Então, bem seca, ela é um bom material isolante para instalações de equipamentos de baixa tensão, mas com umidade ela é uma condutora, né? Então, a madeira maciça, ela não é um bom isolante acústico,
tá? Porém, quando usado em tratamento acústico, funciona bem e absorve sons, que também pode reduzir a propagação das ondas sonoras, tá? Então, eu preciso daí ter um tratamento nessa madeira, né? Vou fazer ela colada, para que eu melhore essa minha reverberação, tá? Nos ambientes. Resistência ao fogo, que era aqui que eu queria chegar, porque eu gosto disso. Né? Apesar dela ser inflamável, tá? Em altas temperaturas, ela mostra um desempenho superior a outros materiais em condições de exposição, tá? A carbonatação, que é a queima superficial das peças, ela se transforma numa espécie de barreira isolante térmica, tá? Como se a madeira virasse um mau condutor de calor, e por isso que ela não avança tão rapidamente para toda a madeira. Ela fica um bom tempo queimando ali na sua superfície, mesmo ela estando com fogo direto, tá? Ela demora para queimar, porque essa carbonatação que acontece, ela vira uma barreira impeditiva para avançar a ação do fogo, tá? Então, ela vai, e isso também está muito atrelado aos anéis, tá? A idade da madeira, isso também é uma variação. Então, uma madeira natural, ela inicia a combustão em 275 graus, onde eu vou ter essa calcinação dessa camada superficial de 10 milímetros, que é resistente, né? Ela tem uma temperatura constante e ela vai cessar a queima, e essa temperatura só aumentando que ela vai subir essa altura de queima, tá? Peças com menos de 25 milímetros não devem ser usadas porque não formam uma capa de proteção e se destrói rapidamente, tá? Se eu comparar o aço com a madeira, só para vocês terem uma noção, o aço começa a perder a partir de 80 graus, né? E quando atinge 500 graus, a estrutura de aço já perdeu 80% da sua resistência, né? E vejo como a madeira ela é superior. Eu tenho aqui alguns exemplos de uma estrutura mista. Ó. Eu tinha o aço que já derreteu e veio abaixo, e aqui eu tenho uma madeira, ó. Ela tá ali, ela tá resistindo, tá bonitinha, né? Então, eu preciso ter esse cuidado. Peças com até 25 milímetros é perigoso, e o aço, no caso, a 300 graus, ele já ocorre o seu escoamento, né? Ele já tem a sua resistência. Como que aumenta a resistência de combustão? Através de produtos ignífugos ou retardadores de combustão também, tá? Algumas propriedades mecânicas aqui. As características principais ocorrem no sentido da fibra, resistência quando dá carga no sentido da fibra, compressão, tração, flexão e dinâmica. Características secundárias ocorrem perpendicularmente ao sentido da fibra, compressão e tração normal às fibras, torção, cisalhamento e fendilhamento. E ligadas à anisotropia, que é o comportamento nas 3 direções. Por isso que eu tenho que cuidar na madeira, porque eu vou ter características no sentido da fibra, eu vou ter características perpendiculares ao sentido da fibra, e eu vou ter a anisotropia, que é o comportamento em 3 direções, né? Então, eu preciso estar levando em consideração a absorção de umidade, a densidade dessas fibras, para que eu tenha esse controle. Deixa eu só ver se eu tô falando aqui, porque às vezes eu tô falando e não tem ninguém. Às vezes eu caí e não vi que caí. Gente, eu vou dar só uma pausinha de 5 minutinhos. Eu vou só pegar uma garrafa de água, já tô com a garganta seca e a gente já retoma aqui, tá? 5 minutinhos.
Prontinho. Ainda descobri que eu tenho que pedir água pro cara vir me trazer, que acabou minha água ali. Vamos embora, vamos continuar mais um pouco. Agora já com a garganta mais. Então, compressão, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre compressão. Eu tenho compressão paralela às fibras, é o que maior vai me dar a maior resistência, tá? Compressão normal às fibras vai me dar uma menor resistência, ou seja, 1/4, tá? Pela resistência de esmagamento. Então, quando eu falo de resistência à compressão, tá? O que eu preciso entender é que nas peças solicitadas paralelas às fibras, as forças agem paralelamente à direção dos elementos anatômicos, o que confere uma grande resistência à madeira, né? Agora, quando ela tá uma solicitação normal, a madeira apresenta valores menores. Ai, calabresa! Tá, quieta aqui. Quietinha aí. Por favor. Quando ela tá paralela à normal, na verdade, ela vai ter uma resistência menor, tá? Porque as fibras, é que nesse sentido que eu tenho compressão, né? Elas vão aumentar. Aqui eu vou ter uma tendência ao esmagamento muito mais rápido. Então, aqui, para vocês verem alguns ensaios que a gente faz com compressão paralela às fibras, tá? E compressão normal às fibras, né? Então, aqui ele tá de pé, aqui ele tá deitadinho, né? Então, vejam como que eles rompem, né? E aqui ele praticamente esmaga. Ele tem um esmagamento mesmo. Agora, na tração, tá? Quanto mais paralela, né? Maior for o puxamento, maior vai ser a minha resistência. E normal também vou ter uma tendência de descolamento das fibras, né? Porque eu estou puxando e eu vou ter essa tendência de deslocamento. Então, a ruptura por tração paralela às fibras pode ocorrer o deslizamento entre as fibras e rupturas, ou na tração normal, a madeira apresenta uma baixa resistência, pois os esforços atuam na direção perpendicular, tentando separá-las. A separação das fibras, tá? Ela pode acontecer de forma perpendicular, onde eu tenho minha maior resistência ao cisalhamento. Cisalhamento é essa diferença que acontece, né? De forças. Eu tenho uma força sendo aplicada para cá e eu tenho uma força sendo aplicada para lá. Agora, paralelo às fibras, nesse sentido aqui, eu tenho uma menor resistência de cisalhamento, né? Que eu tenho uma tendência ao deslizamento. E aqui, o oblíquo às fibras, no sentido contrário das fibras, lá vai ser menor ainda, tá? Então, aqui é só os cestinhos explicando para vocês esses 3 tipos. Quando eu tô falando de flexão, eu tô falando que eu tô tendo compressão paralela. Daí, vejam como é bem mais complexo. Quem já fez concreto comigo vai se dar conta disso, que as fibras são muito mais as madeiras são muito mais complexas na hora de cálculo, né? Eu posso ter a compressão paralela atuando, né? Porque aqui ela tá submetida a uma flexão, né? Pode ser ela 4 pontos ou pode ser ela 3 pontos. E aqui eu vou ter esmagamento da minha fibra, né, na parte superior, e eu vou ter, então, compressão paralela, compressão normal, tração paralela e tração paralela, só não me lembro o nome certinho, normal, e eu ainda vou ter situações de cisalhamento atuando, que vai ser essa tendência ao deslizamento, né? Então, por isso que aqui eu tenho uma peça colada, né? Então, eu tenho essa tendência do cisalhamento de se deslocar, e eu tenho a minha compressão atuando aqui, seja ela de forma
paralela e normal. Então, eu tenho todos esses tipos de esforços acontecendo simultaneamente. E isso vai me trazer minúsculas falhas de compressão, seguidas pelo desenvolvimento de um enrugamento de compressão, né, em cima, que é a tendência do esmagamento, de chegar à resistência máxima de compressão. E, além disso, eu vou ter essa tendência de deslizar essas peças que foram coladas, né, de se deslocarem, e eu ainda vou ter os esforços de tração, além de ter a tração aplicada ao paralelo, eu ainda tenho a tração ao normal, que vai ter a tendência de descolar essas fibras, né? Ela ainda vai me causar essas 1, 2, 3, mas é 2, umas 5 ações ao mesmo tempo. Fatores anatômicos, densidade, inclinação das fibras e nós, né? Os nós também, eles são muito... Eles têm que ter muito uma atenção aos nós, tá? Justamente porque os nós, eles são considerados defeitos, tá? E os nós podem carregar pontos críticos de concentração de tensões ali. Então, a gente sempre evita as peças com o menor número de nós possíveis. Porque ele vai ser um ponto frágil na hora do meu dimensionamento. Defeitos naturais da madeira, a presença da medula, né? Que a medula é algo ela é molinha, né? Faixas de paraquemia, né? Essas faixas assim, com essas falhas. Há fatores ambientais e de utilização, tá? A umidade, ela é um fator. Defeitos da cercagem, né? A gente já viu ali anteriormente. Defeitos do processamento. Então, arestas quebradas, variação da seção transversal, tudo isso vai levar para ter um baixo desempenho, vai diminuir meu desempenho. Defeitos provocados por ataques biológicos. Pequenas perfurações, grandes, podridão, manchas. Isso vai ser já é um ponto de entrada facilitador, né? Para ter mais problemas na tua obra, né, no teu dimensionamento, principalmente se ele estiver submetido a esforços na estrutura. A formação da madeira, então, tá? A alteração da estrutura fibrosa orientada da madeira, né? Peças com dimensões adequadas ao uso. Então, isso é importante. Então, eu tenho 4 tipos. Serrada, diretamente do desdobro das toras. A laminada colada, que são peças de madeira serradas e sobrepostas, né? Compensada, que são lâminas delgadas de madeira, montadas umas sobre as outras, com fibras orientadas a 90 graus, formando chapas, normalmente com 7 camadas, tá? A recomposta é originária de pequenas partículas da madeira moldada em chapas ou barras, então aglomerado, MDF, HDF ou OSB. Madeira laminada, tá? Ela tem o início como tábuas de pequena espessura de 25 milímetros, coladas umas às outras, até tu ter essa seção, né? E a peça ser rígida. Atualmente, as laminadas são retiradas de toras em torno com uma faca horizontal, a chapa ao longo colada, né? E daí vai se colando, colando, e vai se criando. Aplicação: portas, pisos, revestimentos e móveis. Opa. Então, aqui, alguns exemplos, tá? De piso laminado. Então, eu tenho laminado com resina especial, daí eu tenho substrato, daí eu vou ter, depois de todas as colagens, eu vou ter o laminado decorativo e o filme de resina, né? Para proteger. Também a mesma coisa para portas, rodapés, tá? A compensada, elas são várias lâminas folheado coladas. Então, fibras de uma lâmina perpendicular às fibras, tá? Então, eu tenho lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3. Esse é meu compensado. Estruturas de portas, placas para armários de cozinha, formas para concretos, né? Então, a madeira compensada aqui
e é muito importante depois a gente entender, quando for dimensionar, as espessuras que elas foram coladas, né? E a direção que elas foram coladas para o descarregamento dela, tá? Isso vocês vão aprender isso mais para frente. A madeira aglomerada, tá? Ela tem fragmentos de madeira aglomerados por prensagem ou chapas, né? Então são vários pedacinhos, né? Aglomerantes. Eu vou ter cimento, gesso e resina, e daí eu vou ter o meu aglomerado. Com resinas sintéticas, podem apresentar uma grande resistência mecânica e se mantêm inalterados na presença de água. O MDP, que é o painel de partículas de média densidade, tá? Ele tem partículas de madeira aglutinadas e compactadas entre si, possui uma estabilidade dimensional, ele tem uma superfície fina e homogênea, e a produção com o conceito de 3 camadas, um colchão de partículas no miolo e camadas finas superiores. Né? Então, aqui o MDP, aplicação para móveis, portas, painéis, né, prateleiras, enfim, pode ser pintado ou ele pode ter um revestimento, né, com laminados de PVC. Então, eu tenho ele aqui ou eu tenho ele aqui já com alguns revestimentos aí imitando, né, o que se deseja. O MDF, painel de fibra de média densidade, então ele possui uma coloração clara e 100% fibra longa, né? Possui estabilidade dimensional, praticamente equivalente a uma madeira em termos de trabalhabilidade. É um painel de fibra não orientada, então permite que seja cortado em qualquer sentido. Não sofre variação com a temperatura e as faces com maior densidade de camada interna. Então, o MDF, né? Mais ou menos algumas espessuras 9, 12, 15, 18 e 25, os comprimentos e a largura, né? Eu posso ter ele de forma natural ou ele também revestido, né? Daí no estilo, na cor que se desejar. Então, a diferença entre o MDP e o MDF, vocês conseguem enxergar aqui a diferença entre os dois. Minha mãe já teve cozinha com MDP, que com o tempo vai se esfarelando tudo, né? Vai se desmanchando. Hoje ela tá com uma cozinha MDF, então hoje, graças a Deus, não teve nenhum problema. Processo de deterioração, vamos falar sobre esses carinhas aqui, esses agentes agressivos, tá? Degradação por micro-organismos, fungos, mofos, inseto, degradação por agentes oxidantes, degradação hidrolítica, térmica da madeira, né, a decomposição térmica da madeira e a degradação física e química devido ao intemperismo. Então, vamos lá. Por micro-organismos, é quando apodrece, tá? É quando a tua madeira ela já apresenta mofo, manchas, né? Tem fungo, tem mofo, tem inseto, pode ter molúsculo, crustáceo, bactérias, né? Os mais importantes que eu preciso ter é fungos e insetos que eu tenho que cuidar, né? Então, essa madeira que ela está sujeita a essa degradação, ela está servindo como alimento, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês de madeiras que estão com fungos, bactérias, mofo, bolor, né? Vejam aqui a diferença, né? Entre essa e essa, entre essa e essa, entre essa e essa, né? Aqui, olha o nível de degradação que tá nessas fotos, né? Bastante agressivo, né? Bastante um ataque já muito elevado. Vejam aqui, né? A madeira, tá tudo atacado, né? Isso aqui já tô perdendo pedaços. Ataque por insetos. Ai, Calabresa, tu é chata, hein? Deus o livre. Ataques por insetos, tá? Eu posso ter ataques por besouros ou cupins, traças, vespas, mariposas,
tá? Numa menor escala. A medida de prevenção é o envenenamento das substâncias nutrientes. Tu não deixa aquelas substâncias na tua madeira para que sirvam de alimento, né? Então, aqui alguma degradação por cupim subterrâneo, né? Ele vai comendo literalmente todos os nutrientes que tem na madeira e vai tirando pedacinhos, né? E como que às vezes eu identifico, né? Através do cocôzinho, né? O cocôzinho ali do cupim madeira seca, né? Então tem esse aspecto ali, daí tu vai vendo que tem cupim. A degradação por fungos, tá? Ela precisa de uma temperatura ideal, que vai variar entre 25 a 30 graus. Então, regiões que são tropicais, subtropicais, ali que tem sempre uma umidade, uma umidade acima de 20%. Nessa condição climática, é ideal para degradação por fungos, né? Então, aqui a gente vê algumas manchas, às vezes tem alguns cogumelos nascendo ali. A degradação por bactérias, tá? Também se caracteriza pelo aparecimento de manchas que progressivamente se tornam mais amolecidas, tá? Por agentes oxidantes. Então, quando eu posso ter uma madeira bastante reativa com pergamanato de potássio, ácido crômico, peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, ácido nítrico concentrado, né? Quando eu utilizar essas soluções, a tendência é melhorar a minha madeira, tá? Decomposição térmica da madeira, a madeira ela é estável a 100 graus, entre 100 e 250 a madeira ela escurece e perde sua resistência, embora mantenha sua estrutura. Acima de 500, ela vai ter carbonatização e desprendimento mais volátil, né? Dela já começa a ficar mais menos resistente. Hidrolítica é a degradação, ela pode ser homogênea ou heterogênea, dependendo se a celulose, respectivamente, é solúvel ou não ao meio da reação. Então, um exemplo disso, o ácido fósforico, tá? Ele é usado para fabricar vidro, na tintaria, na remoção de ferrugem, na fabricação de fosfatos, superfosfatos usados como fertilizantes. O qual é um solvente da celulose. Então, ocorre uma degradação homogênea, enquanto que um ácido sulfúrico ou clorídrico concentrado ocorre uma degradação heterogênea pelo fato da celulose não ser solúvel em ácidos, tá? Então, a hidrolítica nada mais é do que a celulose que contém na madeira, ela reagir a um meio aquoso, né? Ela reagir através disso, e se tiver alguns ácidos, ela age muito mais rápido. A degradação física e química é em função do tempo, né? A madeira exposta ao tempo sem uma proteção tende a escurecer, se limita muito ainda à superfície, né? A deterioração física pelos agentes atmosféricos, mudança de cor, vai ter rachaduras, vai ter fissuras. E também a questão da luz, tá? A luz solar, a umidade e o calor, ou uma chuva ácida, podem influenciar também na degradação dessa nossa madeira. Preservação química consiste em introduzir, por meio de processos adequados, produtos químicos, tornar a madeira mais tóxica aos organismos, então os insetos, fungos não vão ter alimentos para se alimentar, né? Produto preservativo, segurança em relação ao homem e ao ambiente, permanência da madeira, não ser corrosivo, um custo acessível e não acelerar as propriedades físicas e mecânicas, né? Não alterar, perdão. Então, alguns métodos de tratamento, tá? Sem pressão ou superficiais, eles não utilizam uma pressão externa para forçar a penetração desse agente preservativo na madeira, né? Então, aqui uma tinta, né? Eu até queria ter tirado a marca, mas acabei não. Eles proporcionam uma baixa retenção e penetração dos produtos na madeira, produtos oleosos ou emulsionáveis aplicados na madeira seca pelos processos de aspersão, imersão ou pincelamento. São produtos hidrossolúveis aplicados na madeira úmida pelos mesmos processos. Agora, o tratamento com pressão, ela é a impregnação profunda na madeira por aplicação de um produto em autoclave, tá? Então,
aqui eu tenho as imagenzinhas para vocês, ela proporciona a distribuição e a penetração mais uniforme do produto em todas as partes, aplicado principalmente em produtos industriais e madeiras sujeitos a ambientes agressivos, aplicados em instalações industriais também. Então, aqui eu tenho uma usina de tratamento de madeira, tá? Ele entra no autoclave, tá? A minha madeira, ela entra ali. E após a secagem e o preparo da madeira é introduzida. Dentro desse é iniciada essa operação de vácuo, tá? Senhor Jesus. Esse vácuo é para retirada de quase todas o ar existente dentro das células da madeira, numa fase celular. E ainda sob vácuo é introduzida essa solução, tá? E essa solução é preenchida com uma alta pressão, né? Ela é injetada até a saturação total da madeira. Então, eles vão introduzindo e ela vai sendo impregnada. E daí vai entrando essa solução num nível celular dentro da madeira. Depois a pressão ela é aliviada, né? E volta, né? O que sobrou para o tanque. E é executado de novo um vácuo final para tirar o excesso desse produto, tá? Então, aqui o autoclave, esse tratamento com pressão, realmente tu garante que a tua madeira ela vai ser durável por muitos e muitos anos, né? Em função disso. Alguns exemplos aqui de utilização, né? Muito utilizado para telhados, produção de telhados, acho que é o mais utilizado, forma de telhas, né? Telhas de madeira, paredes, sacadas, N tipos de aplicações, né? Aqui para vocês verem, eu trouxe de uma loja, das lojas Maris em São Paulo, tá? Estrutura de madeira em arco, em treliça, setor de compras, né? Construída há mais de 50 anos atrás, toda ela feita em madeira. E tá lá, que tem mais ou menos o projetinho dela, né? E tá lá, já faz mais de 50 anos ela tá funcionando. Trouxe outro exemplo para vocês verem, ó, da ponte de madeira em viga reta com alma de treliça múltipla, vão de 30 metros, livre, em Iperó, São Paulo, construída em 1988. Aqui a vista lateral e a vista inferior, olha, vejam que, né, tendo um rio, tendo umidade, tendo tudo, ela está em perfeita utilização. Prof, pode falar. Eu uma vez eu ajudei a construir uma casa e a gente era com uma casa de madeira e eu lavei, digamos assim, né? Eu botei essas madeiras com um banho de óleo de motor. Isso ajuda na conservação ou é tudo lenda? Eu acho que ela ajuda na conservação, mas mais como uma película muito superficial inibidora ali, sabe? Não que ela seja algo que tu tratou completamente a estrutura, mas ela vai ser uma barreirinha, mas que com o tempo tu vai acabar perdendo um pouco daquele produto com o tempo, com o passar dos anos. Mas ela serve sim como uma barreira inibidora ali de absorção de umidade e de entrada de agentes fúngicos ali. Aqui, uma passarela de pedestre com 12 metros de vão livre em madeira laminada protendida na cidade universitária de São Paulo, construída em 2005, para vocês verem. Toda ela de madeirinha protendida, porque ela tinha uns aços, né? Um aço de proteção ali por causa do vão, por ser laminada, um vão de 12 metros. Aqui uma estrutura em madeira laminada colada, tá? Uma vista lateral e detalhe da cobertura dela. Que bonito, né? E fica muito bonito. Eu acho muito bonito vigas aparentes em madeira, assim, eu acho que traz um aspecto legal. Essa aqui é uma estrutura de madeira reconstituída do tipo OSB em Osasco, São Paulo, em 2005, né? Então, eles têm... Toda ela foi feita de madeira, o arranjo da estrutura, o detalhe das paredes de canto, né? Antes do fechamento e depois aqui a vista da casinha. Aqui é uma estrutura mista, tá? Metálica e madeira, também muito utilizada em São Francisco, nos Estados Unidos, tá? Em 2007.
daí vocês vejam que eu tenho aqui pilares pilares metálicos e o resto aqui, né, de madeira sendo constituído, algumas vigas de madeira. Então, os grandes vãos metálicos e o resto todo feito em madeira. Aqui nós temos uma ponte de madeira coberta em Siemensstein, na Suíça, em 1807. Ela foi reconstruída em 1852, foi tombada pelo Patrimônio Histórico da Suíça e tem 80 metros em 2 vãos. É muito, muito vão, né? É impressionante, é muito bonita também. Tem até hoje. Aqui mais algumas casas, né, para vocês verem que são casas bonitas, né? Muito, tem essa tendência muito forte nos Estados Unidos, né? A gente consegue ver ganhando muita força nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente também tem já algumas situações. Pontes, né, muito utilizadas aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, a gente vê muito, né, pessoal, esses tipos de pontes de madeira. Claro que acontece que se eu não tratei a minha madeira de forma correta e eu não tenho manutenção, eu vou ter uma destruição ao longo prazo, né? Postes de luz, apesar de hoje nós já estarmos trocando para concreto, né, tem essa tendência, mas ainda existem alguns postes em madeira. Por que é o problema do poste de madeira? É a questão da base do seu pilar, né? Muita infiltração de água, a madeira não tratada talvez da forma correta, e ele vai apodrecendo na sua base, né? E outra coisa também é fiações, excessivas fiações, que causam um peso na estrutura, né? Causam um peso nesse pilar que não estava, né? Não tem a resistência para esses, como é que chamam quando tem esse monte de fio? Esse roubo de fio, como é que é? Gato, né? Gato que chama. Os gatos. Então, isso também pode ser um fator. A própria ancoragem dos cabos, né? Tem cabo que fica muito pesado se tu ancora eles nesses postos de madeira. Exato, isso aí. E as toras, né, elas também são usadas para escoramento de vigas e lajes, né? E para pilares também. E aqui, por fim, eu tenho alguns. Eu achei interessante trazer, né? Porque quando a gente fala de madeira, a gente tem uma tendência de trazer algo mais próximo a linhas lineares, né? Mas a gente pode ter curvas, né? A gente pode ter N tipos de soluções. E vejam esse aqui também, né? O quanto a madeira ela também pode proporcionar esses arredondamentos também sendo utilizados as técnicas corretas, né? Para que ele seja aplicado. E era isso. Dúvidas, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa agora? Não? A princípio, não. Tudo certo. Tá. Deixa eu parar de gravar e se ficar salvo, depois eu posto lá para vocês.